No ar o PUC TV Esportes desta quarta-feira, amanhã começa a Copa do Mundo, hein? Brasil e Croácia no Itaquerão, em São Paulo, e uma grande cobertura da PUC TV. O nosso novo WhatsApp é o 8599.000, mande sua mensagem, sua pergunta, crítica, sugestão, faça o programa com a gente. Comigo aqui hoje, o Jean Damas e o Dante Keller. Tudo bem, Dante? Boa noite. Boa noite, Pasquetto. Boa noite, professor Jean. Boa noite, amigos de casa. Vai começar a Copa do Mundo. Eu fico um pouco preocupado com o aspecto de muito favoritismo. Toda vez que isso acontece, não é bom. Acaba com a situação ruim. Mas, de qualquer forma, o Brasil fez por onde merecer essa situação. Pelo menos pelo que mostrou, então, na Copa das Confederações, né, Pasquetto? Então, o Brasil mostrou que realmente é favorito. E jogando em casa, com a torcida a favor, com certeza o Brasil vai dar muito trabalho. Mas esse favoritismo me preocupa. Aliás, o Tostão escreveu sobre isso e daqui a pouquinho, na sequência do programa, a gente toca nesse assunto também do excesso de favoritismo. Tudo bem, Jean? Boa noite. Boa noite, Wendel. Noite abençoada para você de casa. Dante, aqui em Goiânia nós temos um teatro inacabado. No Brasil nós temos vários estádios inacabados, sedes de Copa do Mundo, mas é isso que temos. Começa a Copa e no final das contas vai ser um sucesso. E sinceramente, pedir a Deus para que tudo ocorra bem nesses estádios, porque eu vou falar para vocês, eu tenho um certo medinho. Hoje, coletivas do Neymar, do Filipão. Você confere os principais trechos com a gente. E quem está para falar da movimentação da seleção brasileira aqui hoje no programa, de novo o André Isaac. André Isaac, de Teresópolis. Tá frio, tá bem agasalhado. E o Filipão falou. André, boa noite. Um abraço para você, para o Dante, para o Jean, para todo mundo ligado na PUC TV Goiás. Estamos na Copa do Mundo, lado a lado com a seleção brasileira. Pois é, hoje teve reconhecimento de gramado no estádio Itaquerão, teve entrevista coletiva do Felipão, teve entrevista coletiva do Neymar. Faltam menos de 24 horas para começar a Copa do Mundo no Brasil, a Copa do Mundo de 2014. Felipão falou de vários assuntos, entre eles a comparação entre 2002, em que ele assumiu a seleção brasileira e foi campeão da Copa, e 2014, comparando as duas seleções. Bom, da minha parte, posso te responder que essa seleção e aquela de 2002, coletivamente, são parecidas. Existiu muita dedicação de muitos atletas que tiveram a personalidade de modificarem algumas situações táticas que eles não jogavam daquela forma para ajudar a seleção do Brasil em 2002. E conseguiram aquilo que todos desejavam, que era o Campeonato Mundial. E essa seleção de 2014 também é uma seleção que, em alguns momentos, em determinadas situações, alguns jogadores fazem algumas coisas dentro do campo diferentes daquilo que faziam em prol da equipe. Um deles está aqui do meu lado, que não é um jogador de marcação, não é sua especialidade, mas que em determinados momentos aplica-se, tenta fazer, motiva-se para isso, para dar sua contribuição à equipe. E ao ele citar esse que está aqui do meu lado, ele foi perguntado sobre Neymar. Eu espero que o Neymar seja mais um, porque eu espero que ele, sinceramente, como eu conheço, não há muitos anos, mas há pouco tempo, e conhecendo como eu conheço, eu sei que ele está passando essa mensagem a todos vocês de coração. Agora, ele sendo mais um e sendo o craque que é, sempre vai despontar, sempre vai fazer a diferença. Portanto, eu sendo o que é normalmente, ele já faz a diferença, sendo mais um também continuará fazendo a diferença. Ele sabe disso, é assim que nós hoje tratamos todos os nossos jogadores. É isso aí. E além do Neymar, quem será que pode fazer a diferença, hein, Pasquetto? Eu já pergunto pro Dante e pro Jean. Dante, além do Neymar, quem pode fazer a diferença? Eu gosto muito desse tema e dessa colocação que eu vou fazer agora. Sempre tem surpresa. Na Copa
anterior, o Edmilson apareceu, mais o Meinha, que você me falou, o Kleberson, do Atlético Paranaense. Sempre tem algum que chega para fazer uma diferença. Olha, o Hulk tem melhorado muito o seu futebol, inclusive começou a aparecer um lado técnico dele que realmente pode fazer diferença, sim. Olha, na verdade, todos podem fazer diferença. Quer dizer, talvez não cheguem ao ponto do Neymar, claro que não, mas todos podem fazer diferença. Todos eles têm aí alguma coisa em seus clubes, um destaque. A defesa é a melhor do mundo, a defesa é a mais cara do mundo. Então, quer dizer, como é que não pode fazer a diferença? Os alas, um do Real Madrid, outro do Barcelona, como é que não pode fazer a diferença? E o Oscar, não se preocupem não, o Oscar na Copa das Confederações foi desse jeito, ele estava mal antes de começar, depois que começou foi destaque. E aí, Jean? Sem dúvida, o ponto forte da seleção brasileira é o coletivo, é o conjunto. É assim os times do Filipão jogam. A Copa do Mundo de 2002 mostrou isso. Embora tivessem Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, grandes jogadores, o conjunto, o conteúdo total sempre foi mais forte. E aí, quando o conteúdo é muito forte, surgem evidentemente os expoentes. E tem uma condição tática muito melhor para jogar. Vejo isso nesse grupo, que o coletivo é o ponto mais forte, é claro que tem Neymar, e gosto muito do Fred. Acho o Fred muito decisivo, um jogador muito oportunista, que precisa de poucas bolas dentro de uma partida para decidir. Foi assim na final da Copa das Confederações contra a Espanha, a bola bobeou na frente dele, ele enfiou para a rede. Se o Casillas tenta misturar com a bola, tinha entrado com bola e tudo. No amistoso aqui, contra o Panamá não, contra a Sérvia, ele deitado enfiou a bola para a rede mais uma vez. Então eu aposto muito no Fred, muito no talento dele. Vocês veem semelhança, o Dante, você vê semelhança nessa seleção agora com a de 2002, que foi a pergunta feita para o Filipão? Não, o que eu coloco é a seguinte coisa, o jogador se torna a estrela que geralmente é depois do evento. Antes do evento, muita gente chega assim com uma situação de o pessoal desconfiado, preocupado. Depois do evento é que os jogadores se tornam o que se tornam, ou às vezes saem até, como o Ronaldinho Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho mesmo, ele saiu de umas 2 Copas e não se tornou aquilo que todos esperavam dele. Né? Em algumas Copas, por exemplo, ele nunca foi brilhante. Ele jogou 2, né? Sensacional. Uma ele foi um coadjuvante eficiente, que foi em 2002. E em 2006 ele não jogou nada. 2010 ele nem foi. Ele, na seleção, quer dizer, é de lá que sai a pessoa que se desponta realmente. Eu vejo algumas coincidências interessantes e até as positivas. É uma delas. O técnico, sem dúvida alguma. Mas a aplicação, o trabalho sério. Não há badalação hoje de jogadores do oba-oba, como você disse em 2006, o quarteto fantástico, a farra do boi, entrevista toda hora, farra toda hora. Não tem isso com essa seleção. O Neymar se coloca como mais um, como era o Ronaldo, como era o Rivaldo, como era o Ronaldinho, que já era um jogador badalado no Paris Saint-Germain. Então eu vejo essa situação. Vejo também outra coincidência, um time muito aplicado na marcação. Todo mundo se doando, o grupo na mão do seu treinador e um time querendo vencer, querendo mostrar que tem potencial, não é tudo aquilo como outras seleções, outras gerações, como não era também a seleção de 2002, mas aí, como o Dante disse, tem 2 alas muito parecidos, como tinha naquela época, Cafu e Roberto Carlos, né, muito bons. Ele usa... Embora hoje seja um 4-4-2, naquela época um 3-5-2, mas o Edmilson, por ter sido meia de formação no São Paulo, muitas vezes fazia como um primeiro volante e um terceiro zagueiro, algo que o Luiz Gustavo faz hoje. Então, há muitas coincidências importantes e positivas. Pode até o Henrique, né? Pode, o Henrique fazer de volante. Porque se o Henrique entrar, eu acho que ele vai entrar para fazer aquela função do Edmilson. Que o Edmilson fazia. Alguma colocação para o André, Dante? O André quer falar alguma coisa antes? Sim, André? Sobre essa semelhança, ou provável semelhança com 2002, para mim é só o técnico e às vezes o jeito de escalar o time. Como dizem assim, fulano é parecido com Beltrano, para mim só o branco do olho.
a diferença dessa seleção para a de 2002. Por quê? Porque a seleção de 2002, ela tinha jogadores que tinham sido eleitos melhores do mundo recentemente. Ronaldo, Rivaldo, jogadores que tinham uma bagagem muito maior do que os que estão hoje. Eu acho que essa seleção, essa de 2014, é mais parecida com a de 94 do Parreira, em que tinha apenas um jogador que era assim, a referência, que era o carregador de piano da equipe, que era o Romário. Dessa vez é o Neymar. É isso aí. Alguma colocação para o André, Dante? André, pelos treinamentos aí, você deu para ver que não tem, por exemplo, aquele volante que foi expulso na Copa do Dunga? Felipe Melo. O Felipe Melo. Não tem ninguém com aquela maneira de ser. Aquela brutalidade, com aquela né? brutalidade, com aquele pensamento aí por aí não, né, André? Não tem nenhum doido aqui, né? Tipo o Felipe Melo. Não sinto isso nos treinos. O Luiz Gustavo joga limpo, Paulinho joga limpo, jogadores de marcação do meio campo, até os suplentes, eles jogam limpo. Não vejo esse risco, não. De, às vezes, por exemplo, enfrentando a seleção da Croácia amanhã, com o mesmo árbitro daquele jogo do Felipe Melo, de acontecer a mesma coisa. O pessoal acho que joga duro, mas joga mais na bola. E como é que você tá fazendo aí fora do ambiente se não tem nenhum doido, André? Como assim? O único é você? Como é que é o nome do árbitro do japonês? É o Ishii Ushimura, né? É isso aí mesmo. É difícil a gente soletrar, né? Mas é o japonês que apitou o Brasil e Holanda quando o Brasil foi eliminado em 2010. Eu não lembro, assim, de algo que tenha desabonado ele naquele jogo. Apitou bem. O que desabonou o Brasil naquele jogo foi o Felipe Melo, citado pelo Dante, um rapaz completamente louco. Um Vitor melhorado, um Vitor com grife, né? O Vitor do Goiás? Não, o Felipe Melo é um Vitor com grife. O Vitor do Tigrão. Vila. Com grife. É o Vitor, se brincar, o Vitor teria futebol para ser melhor que ele. André, o time está definido, né? Não tem surpresas, é aquele mesmo com o Oscar no meio campo. Tá definido. É o Júlio César no gol, Daniel Alves na lateral direita, a dupla de zaga com o Thiago Silva e com o Davi Luiz, o Marcelo na lateral esquerda. No meio campo, o Paulinho, o Oscar e o Luiz Gustavo, no ataque o Hulk, o Neymar e o Fred. Pessoal do Diário da Manhã me ligou hoje para uma enquete perguntando o placar do jogo amanhã. Eu falei 3-1 Brasil. Eu começo por você. Qual o placar para amanhã no Itaquerão? 2-1. 2-1 Brasil? 2-1 Brasil. E para você, Jean? 2-0. Para você, Dante? 1-0. Na marra. Na marra. Por quê? Você acha que a Por causa Croácia pode dar da uma expectativa. Aquela expectativa. Ansiedade. A ansiedade. O último jogo amistoso, ele trouxe uma situação que pode ser parecida, porque o Brasil acabou não tendo muita liberdade, então ele não vai entrar assim tão solto. Então a ansiedade, sempre temo pela ansiedade no primeiro jogo. Você também acha que a ansiedade pode atrapalhar, Jean? Acho até que não. Eu acho que o jogo vai ser preso, que é uma estreia, sem dúvida alguma. São jogadores acostumados com grandes campeonatos, com grandes jogos, com grandes decisões. Né? Não vai ter ansiedade, não. Não é que rolar os primeiros 5 minutos, que o Davi Luiz dá aquela distribuída que ele sempre dá no começo do jogo. Um jogador dá um lançamento, um drible e vai se soltando e vai com certa tranquilidade. André, na volta você vem com a coletiva do Neymar, tá combinado? É isso aí, coletiva do Neymar, falou muita coisa boa hoje. Muito bem-humorado o Neymar, a referência da seleção brasileira na Copa. Tá combinado, Andrezão. E no começo do próximo bloco, o assunto é o Vila Nova. Nós não esquecemos dos nossos times aqui não. Eles estão parados, mas sempre pinta uma notícia e daqui a pouquinho a gente fala do Vila. Também para ir embora, mais um. Ele que jogava todos, ele que era o bambambam, o queridinho de todo mundo. Vai de lateral direito, de volante, de centroavante, de meia, de goleiro, se precisar ele vai também. Né? O cara que é o bambambam pede para ir embora. Ou seja, a coisa está muito bagunçada no Vila Nova para um treinador chegar e arrumar a casa. O Martelotti, na primeira resposta, Dante, disse assim: eu não tenho pressa para definir meu futuro.
O pior é que o Vila tem pressa, né? O ideal é que chegar segunda-feira ter esse técnico e não perder tempo. Quando o Martelotti foi embora, ele falou outra coisa também, que eu me lembro. Ele falou assim, falou antes do jogo, quando a gente deu para notar que ele ia pedir demissão, ele falou o seguinte, se eu não tiver um objetivo dentro do clube, se eu ver que o objetivo que eu tenho não será alcançado, eu não fico. E ali eu já comecei a entender que ele estava querendo mostrar que o Atlético não poderia ser campeão. Falou, eu vou ficar na Série B. Uma vez eu falei que queria ficar na Série B, mas era para ter possibilidade de disputar o título. Se ele falou que quer disputar o título, o Vila também, aí já vai dar uma incoerência aí no que ele falou, né? Agora, vamos supor, Roberval Davino, o Arthurzinho, o Givanildo Oliveira, o Paulo Comelli, são os técnicos que eu mais gostei no Vila Nova. São técnicos que trabalham dentro de campo. O próprio, esse aí, o último, Roberto Baldavino, eu ficava lá e até brinquei com ele uma época, falei, você é o Vanderlei Luxemburgo dos pobres. Ele treina da passe, o jogador tocar a bola para outro, aquelas coisas simples, que hoje não se usa mais no futebol, mas está errado esse fato de não se usar. Porque deveria usar sim, porque toque de bola é a coisa que mais acontece dentro de uma partida de futebol. Então tem que treinar a tocar a bola, sim senhor. Tem que ficar ali de frente, maçante, cansativo, mas é essencial um time tocar a bola e não errar passe. Pode olhar o scout aí, todos os times que erram menos passe. E eu gosto desses jogadores, desses treinadores que eu citei aqui, mas eles vão chegar já levando pancada. Aí já fica difícil, né? Levando pancada e pegar um negócio completamente desarrumado. Aqui o doutor Antônio Geraldo Jubé, que é advogado, torcedor do Vila. Pasquetto, o Vila está se reforçando de verdade. O Marcelo Toscano saiu. Outros deveriam seguir o exemplo. Você acha que tem que sair mais gente? Depende de quem chega. Aí que é o problema, né? O problema do Vila não é mandar a gente embora. As barcas têm saído cheias todo ano 2, 3 vezes. O problema é que quem chega é tão incompetente ou até pior do que quem está saindo. Vai trazer alguém melhor que o Marcelo Toscano? É custoso. O Marcelo Toscano devia ser a baba da baba como nós mesmos pensando, que ele jogava todas. Ele era importante em todas as posições. Pois é. Inclusive, doutor Gilberto, a gente tem que ver que o Vila fica na contramão da história, né? Porque ele contrata um jogador hoje e o cara vai embora amanhã. Os caras nunca pegam um ritmo para jogar no Vila Nova. E outra coisa, esse entra e sai vai culminar no quê? Vai culminar em 70 jogadores por ano. Aqui, todo ó. ano. Não, em 70 jogadores por ano. Aquele caminhão que a gente estava elogiando no começo do ano que não estava acontecendo, já acontece. Não, já encheram um furgãozinho. Olha só, ainda dá tempo de comprar seu lote no melhor loteamento de Senador Canedo, Residencial Hebron, ao lado do Jardim das Oliveiras, pertinho na região metropolitana de Goiânia. Foram liberados mais alguns lotes. Loteamento com infraestrutura completa para você viver bem com a sua família. Asfalto, olha aí o asfalto, meio fio, água, energia, iluminação, rede de esgoto seca e galerias pluviais. E as obras estão super aceleradas. A rede de água e a rede de energia estão prontas. A rede de esgoto seca também está pronta. Vá até o Residencial Hebron e compre logo o seu lote. Mas corra, porque 80% dos lotes já foram vendidos. É o melhor loteamento com retorno garantido em Senador Canedo. Perfeito para morar ou investir. Loteamento Hebron, vendas Marcelo Baioc Imóveis, 4008-8888. Bom, daqui a pouquinho a gente fala do Goiás e também do Atlético. Voltando lá para Teresópolis, cobertura da Seleção Brasileira com o André Isaac e o Neymar também falou hoje, André. O Neymar falou muita coisa interessante. Uma das abordagens feitas pelos entrevistadores nessa coletiva do Neymar no Itaquerão foi em relação à violência. Ele é um jogador que é candidato a craque na Copa do Mundo. Ele é um dos destaques do futebol mundial. Ele já chama a atenção antes da Copa começar. E, consequentemente, ele é visado pelas marcações. E tem jogadores que jogam pesado, que jogam duro e, às vezes, até de fórmula desleal. Ele falou sobre a questão violência.
A gente tem um comandante dentro do campo, né? Comandante, eu digo que é o árbitro. E ele comanda a partida. Se ele vê que tá havendo violência, ele tem que punir. Tá aí o discurso bem ensaiado do Neymar, era praticamente o que o Filipão vinha dizendo a esses dias, que os jogadores da seleção brasileira têm a ciência da responsabilidade do árbitro. E durante essa semana aconteceu aqui em Teresópolis uma palestra do Arnaldo César Coelho, ex-árbitro de futebol, com os jogadores da seleção brasileira, alertando sobre algumas questões de arbitragem. Principalmente o conhecimento que o Arnaldo tem de arbitragem internacional, o conhecimento de árbitros que vão apitar na Copa do Mundo e o estilo de cada um. Portanto, nessa parte, os jogadores da seleção brasileira estão bem escolados. E, na sequência, o Neymar falou sobre o Felipão. Eu já trabalhei com uns treinadores, né, de muita qualidade, né, com bons treinadores. E, para mim, né, sempre é uma honra, né? Eu agradeço a Deus por tudo que Ele já me deu, né? E por ter a honra de estar todo dia ao lado do Felipão, né? De trabalhar com ele, que desde pequenininho eu acompanho, né? No Palmeiras, na seleção, em tudo. E sempre vi como vencedor, né? Sempre olhei para ele como vencedor e tirei as coisas boas que ele sempre falava, as coisas que ele fazia. E eu levo comigo até hoje, né? E até hoje eu tento sugar o máximo da experiência que ele tem e que ele nos passa, para que eu possa não levar só pro lado profissional, mas como pro lado pessoal também. E espero que eu possa puxar o lado vencedor dele e a gente possa vencer junto essa Copa. E sobre o trabalho do Felipão, Pasquetto, que eu notei nos últimos nos dias aqui em Teresópolis, nos treinamentos, ele não inventa muita coisa, não. É coletivo, coletivo, coletivo e coletivo. Às vezes com o campo um pouco reduzido. Mas quase todos os trabalhos do Felipão com bola, eles se concentram na parte tática. Na parte tática. Colocando um time titular, colocando um time reserva, treinando defesa, treinando ataque e terminando os treinos com jogadas de bola parada. Dante, parece que existe uma relação de amor entre os jogadores, não digo esses agora, todos que trabalham com o Filipão, existe uma relação de amor, assim, no sentido ilustrado, dos jogadores com o Filipão, gostam muito dele. Pasquetto, a principal função de um técnico, e é fundamental dentro do seu desempenho, é a confiança que ele ganha do grupo. Aquele que a gente fala aqui é de ter o comando, quando perde o comando, né? Então, e o Filipão, ele com honestidade, com franqueza e até com clareza, vamos supor, chega e fala: ô Neymar, eu quero que você ajude a marcar. Eu preciso que você ajude a marcar. Eu sei, então, esse tipo de clareza. Ou ele chega ao Júlio César: eu estou te levando, você teve problemas na Copa passada, eu vou confiar em você, mas você vai ter que orientar a defesa. Então, essa franqueza que ele usa com os jogadores, abertamente, essa colocação é fundamental para o sucesso de um técnico. E ele é a franqueza em pessoa. E o outro tema, Jean, o Neymar disse que tem juiz para coibir a violência. Mas assim como no Brasil, tem juiz ruim também em Copa do Mundo. Tem muitos, né? Tem muitos. Você acha que ele vai ser muito visado? Vai ser visado agora. Provocado? Não, sem dúvida. Apesar que ele se transformou no verdadeiro malandro. No Santos ele era um menino, ele era provocado, com a experiência que adquiriu, eu tenho observado isso, ele virou um provocador. Ele cai, empurra, dá uma chegada, dá uma peitada e sai, o cara xinga ele, passa a mão na cara dele, ele fica rindo. Então ele amadureceu com a vida, né? É um jovem prodígio, sem dúvida alguma, amadureceu para o futebol, amadureceu para a vida, para os negócios, né? Então ele tem lidado muito bem com isso. Agora, a seleção brasileira é seleção brasileira. Como aqui no Campeonato Brasileiro nós sempre falando que a camisa pesa, numa Copa do Mundo a camisa da seleção também pesa. Não é tão fácil assim ir chegando e prejudicando a seleção brasileira, não. E não é que o André Isaac conversou com um repórter chinês?
Conversou. Ting Ling? E isso a gente mostra no próximo bloco. Rapaz, ele conversou com o Xing Ling. Eu quero só ver o que deu no próximo bloco e a gente volta a falar mais de seleção brasileira. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Ô Dante, como é que você se viraria com um chinês na sua frente? Para conversar. Para conversar, aí é surdo e mudo, né? É A, B, C... Libras? D, Libras, F, né? E, R. É só do surdo e mudo. E aí, Jean? Rapaz, no gesto. Como a gente diz aqui em Goiânia, dá seus pulos. Ou então aquele amigo nosso que foi pedir frango na Espanha, né? E cocó, né? E o outro querendo carne de porco. Meu pai foi pedir, viu, André? O André deu os pulos dele. Meu pai foi pedir uma canja em um país aí. Falou, pode ô caipira? Pode é frango, né? Pode ô caipira, cocó, pode ô caipira. É um palhaço mesmo. Um beijo pro meu pai, pro seu Júlio. Como é que você fez com o chinês, André? Esse chinês era verdadeiro, né? Chinês trabalha num site, uma TV da China. O interessante é que ele chegou na sala de imprensa, ele chegou hoje. Ele chegou assim meio bem perdido, ele veio atrás do treino da seleção brasileira, e eu tive que explicar para ele que não era aqui. Mas como explicar? Aí eu speak English, ele não entendia, nem inglês ele falava, então não dava nem para arranhar alguma coisa. Então o que nós fizemos? Fomos ao Google Translator, né? Que dá para traduzir do português para o chinês. E aí conseguimos nos comunicar. O Dadá Maravilha estava na sala de imprensa na hora, aí ele via aquele apuro, né? Aí ele chegou para mim e falou, o que está acontecendo? Eu falei, não, ele é chinês, ele não fala inglês, não. Eu falei, não. Aí o Dadá Maravilha olhou pro chinês e falou assim, você está ferrado, rapaz, você está lascado, vai ficar difícil para você. O Dadá Maravilha ficou pegando no pé dele. Aí depois eu expliquei para o chinês quem era o Dadá Maravilha também, e ele acabou que entrevistou o Dadá Maravilha. E ele me entrevistou e eu entrevistei ele. Olha só como foi. Esse é Grove Chen, jornalista de uma TV chinesa. Não fala inglês, só chinês. Graças à tecnologia, conseguimos nos comunicar. Ele me entrevistou, respondi em português sobre a Copa e as minhas expectativas. Não perdi tempo e o entrevistei também. 这一次我觉得世界杯我觉得很有趣，在巴西，然后这也是我第一次来巴西，然后我的任务呢也是专访巴西队。 Ele disse que está muito satisfeito em cobrir a Copa, que acha o Brasil um país maravilhoso. 我对很喜欢的球员是内马尔，我觉得他很帅，然后又很有劲。 Disse que vai torcer para a seleção brasileira, já que a seleção da China não está na Copa do Mundo. E ele acredita no hexacampeonato. 然后也预祝2014世界杯巴西队夺冠，加油！ Valeu, Grove Chen. Fiz um amigo do outro lado do mundo. Esse é um dos objetivos da Copa, unir os povos. Então tá aí, o Grove Chen, jornalista chinês, Pasquim. Ó, o Dante, na hora que ele falou Neymar, o Dante, essa eu entendi. Mas muito bom, André. Muito bom mesmo. O negócio não é só campo e bola, não. Você tem que pegar umas figuras diferentes, uns personagens diferentes. Você entendeu alguma palavrinha ali, Dante, ou não? Entendi. Tirando o Neymar? Não, só entendi essa mesmo. Ele falava passe toda hora, mas apesar que passe não é passe, então não virou nada. Agora eu entendi agora- o tchô. O sentido, E a o sentido- dificuldade? O sentido da matéria, André, rapidinho. O André no final falou, é você fazer amigos, conhecer pessoas. Você já falou aqui, Dante, você viajou a América do Sul inteirinha fazendo eliminatórias para a Copa do Mundo, já fez Copa e tal. O que você conhece de gente que você aprende não é brincadeira, né? Aprende sim. Para falar a verdade, tem pessoas que têm mais facilidade. O Alípio Nogueira, ele é espetacular Ele é um desbocado, né? Um descarado. para se dar bem. E na Itália, a gente estava na Itália, o Alípio em poucos dias já estava e vinha, enchia meus... Vinha, presta atenção, E ele não é rapaz. disso, né? E ele não é não disso. gosta de criar casa, né? É. Mas assim, aprende. Eu para ir para América do Sul, eu me preparei um pouquinho, foi com aquele curso, aquele
um curso de espanhol, eu me preparei relativamente bem para ir. Mas aí já para a Europa, a Alemanha, como é que você vai falar na Alemanha? Né, nos países Você tem da que ser Europa, desprendido, né? países da Europa, você tentar comer um camarão na Itália, que é fácil de falar, eles não sabem o que é camarão. É gambler, é perna, né? É gambera, perna. Não consegui pedir um camarão. Sim, André. E a dificuldade também da comunicação com o chinês é que eles têm outro alfabeto. E o alfabeto deles é dividido em dois ainda, é o chinês tradicional e o chinês simplificado. Eles não usam o A, eles não usam o B, eles não usam o C, eles não usam o nosso alfabeto. São aqueles símbolos, né? Então não tem nada parecido com a nossa língua. E vocês falaram aí do Alípio Nogueira, um abraço para ele, em cobertura de seleção brasileira. Quando lembram de uma pessoa de Goiás, quando digo eu sou de Goiás, as pessoas perguntam como está o Alípio, mandem um abraço para ele. Então, as pessoas aqui gostam muito do Alípio Nogueira, que tem uma experiência muito grande na cobertura de seleção brasileira, já cobriu várias Copas e ele é sempre lembrado pelos jornalistas e também pelo pessoal de assessoria de imprensa da seleção brasileira. O Alípio tá bem, gordo e rico. Se ele estiver assistindo o programa, se ele não estiver assistindo, vão dar esse recado para ele. Ô Jean, para se virar assim com quem fala outra língua, hoje tá mais fácil, né? O André foi pro computador e resolveu a parada. Sim, e quando não tem internet? Não, quando não tinha antes. É luta. Aí tem que ser na sugestão do Dante, na língua dos sinais. Naquela época que a gente fazia essas coberturas, você não tinha internet, você não tinha celular, você não tinha quase nada. Orelhão de ficha. Orelhão de ficha que você tinha que trabalhar. Eu cheguei gravadorzão de fita aqui. Aquele rádio shack. Aí cheguei no aeroporto no Chile. Minha filha era novinha. Cheguei no aeroporto do Chile, botei a mochila aqui no orelhão, põe no ar, cheguei agora, deixa eu fazer um registro aqui. Aí vai entrevistar quem? Pode deixar que eu entrevisto alguém aqui. Aí botou no ar. Eu botei a mala aqui e falei assim, peraí que eu vou pegar um entrevistado aqui. Virei assim, chamei o rapaz, quando ele veio eu pedi a mala. Roubaram minha mala. A minha mulher falou assim pra minha filha, roubaram do seu pai, e ela chorou, eles roubaram meu pai. Aqui algumas mensagens, ó. Mande um abraço para o meu amigo Gerson, que mora aqui no conjunto Cachoeira Dourada, torcedor do Atlético e do Vasco. Valeu, garoto, um abraço. Boa noite, meu nome é Wagner e agora estou confiante no Tigrão. Tá confiante o Wagner. O jogo amanhã ficará 2-1 para o Brasil. Quem manda aqui é a Rosana. Pasqueto, acho que o pior adversário dessa fase será Camarões. O que vocês acham? Abraço, principalmente ao Dante. Rosana. Beijo pra Acho Rosana, sim, Dante. Rosana, que Camarões também será difícil. Mas, na verdade, o Brasil terá dificuldades com os três. Porque eu já vi jogo do Brasil contra a Croácia que o Brasil teve dificuldade. Contra o México, sempre o Brasil tem dificuldade e as seleções africanas, elas sempre se trazem dificuldades. Se acontecer aquilo que estava acontecendo na Copa América, Copa dos Campeões, das Confederações. O Brasil marcou gol todo o início de jogo. Já foi uma maneira que o Filipão colocou para que a seleção ganhasse clima para o jogo. Se voltar a acontecer aquilo, se usar a mesma tática e se os adversários não estiverem tão preparados, pode facilitar bastante. Um abraço para a Rosana. Te mandar um abraço também para o Paulo. É aquele rapaz que esteve comigo aqui aquele dia, do táxi lá na Europa, o Paulo da Canuta, está acompanhando a gente. Um abração, Paulo, assistindo aí o programa. Ó, um abraço para o seu José Eurípedes, do setor Ponta Caiana. Ele nos assiste todos os dias, disse que gosta muito dos seus comentários, viu, Dante? José Eurípedes, setor Ponta Caiana. Quem me passou essa informação aqui foi o Murilo, que trabalha aqui com a gente. Se encontrou com ele ontem em uma distribuidora. Ele deu notícias do programa, gosta muito do nosso trabalho. Mudando um pouquinho de assunto aqui... Só mandar um abraço para ele, Pasqueto. Seu Zé Eurípedes, um abraço para o senhor e toda a família. Seu Zé Eurípedes, torcedor do Goiás. E falando em Goiás, a notícia no Goiás é a seguinte... O Goiás negocia com uma empresa, o tal Patrocínio Master, e teria pedido 6 milhões por ano, dá 500 mil por mês. Um dinheirão, Será que alguém investe isso no Goiás, Jean?
Tem que ser uma multinacional, uma empresa nacional muito grande, com um baita investimento. Eu acho difícil. É por aquilo que o Goiás vem recebendo nos últimos anos. Acho complicado, mas o Goiás tem que começar assim, pedindo muito, se valorizando e depois ir negociando. Deixa eu mandar um abraço também para o Rosivaldo, torcedor do Goiás. Encontrei ele lá no Garavelo hoje, todo dia nos assiste aqui. Ô Dante, pedir não é vergonha, né? O Goiás tem que oferecer, porque tem tempo que não tem um patrocínio decente, né? E para falar a verdade, Pasqueto, eu acho que esse tipo de coisa poderia ser evitada. O Goiás precisa parar com essa prepotência. Fica calado, pede os 6 milhões, fica caladinho. Não precisa falar, porque isso transmite antipatia. Isso transmite grandeza, né? Mania de grandeza, minha mãe gostava de falar isso, é mania de grandeza. Então, isso transmite, e o Goiás tem muito disso. Você vai se lembrar, Dante, de uma época que a Parmalat patrocinava o Palmeiras, que mandava no futebol brasileiro, e o Ailê Pinheiro disse, nós estamos pegando o patrocínio de uma empresa agora, que a Parmalat é botequinho de ponta de esquina. É prepotência, é arrogância, e isso é um lado negativo que o Goiás tem. Sempre teve. Sempre teve esse lado desagradável de transmitir esse tipo de situação. Agora, Pasqueto, ele pode pedir, mas e talvez seja isso o motivo do Goiás estar tanto tempo sem patrocinador. Tá vendo como é que é? Você pede 6 milhões e não tem nada. Quanto tempo você não tem nada? Agora, o que eu não então, entendo é o seguinte... levar isso? O Goiás não renovou com a Filco sem ter um substituto. Mas você sabe por quê? Pode ser por isso, mania de grandeza. Não, é lá dentro, eles ficam com onda. Tiraram a Fiat porque era de alguém lá de dentro, o outro fica com ciúme também. Lá tem a mesma coisa. Lá, só que o pessoal lá é do nível mais elevado, então as brigas são mais... As brigas são nos bares mais luxuosos, só os bares. Não é embaixo da mangueira. Não é em botequim, né? É só isso que muda, mas tiraram a Fiat por ciúmeira. Não, Fiat não, tá pagando pouco. Aí vai no outro, tira o outro. Aí fez igual o Atlético, falou, não, nós não vamos querer a Caixa Econômica Federal mais não, nós vamos a Brahma, aí perdeu os dois. Agora, uma coisa que eu queria falar sobre o Goiás, parceiro, é sobre administração. O Goiás está lançando aí Nação Esmeraldina. Nação Esmeraldina. Isso é simplesmente uma coisa para um engodo para o torcedor. Isso é sacanagem. Sacanagem. E o pior é que daqui um pouquinho eles dão cala-boca para as emissoras e as emissoras param de falar que isso é sacanagem. Sacanagem da bruta. E falta inteligência. Por quê? Porque se você paga só para trocar no ingresso, quando não está bem, você para de pagar. Faz o certo. Põe sócio realmente torcedor, que vota na eleição do clube. É obrigado a pagar para votar. Se vocês não têm coragem, claro que vocês não têm, vocês querem eternizar no cargo, né? É a mesma coisa de tudo que existe no Brasil hoje. As pessoas querem se eternizar no cargo. As equipes bem administradas do Brasil são as que fazem sócio-torcedor de verdade, não essa picaretagem aí de vender pacote que não vale nada. Eles acham que na Europa eles fazem isso. Claro que não, meu amigo. Lá eles votam para escolher o presidente. Funciona mais ou menos como uma venda de ingresso antecipada, nada mais que isso, né? E você ganha um desconto. Não acho nada de errado nisso. Não é errado, vejo nada mas de não funciona. errado. Agora, não é sócio. Não é sócio. É apenas um plano de vantagens para o torcedor para ganhar desconto. É só aquele isso. Cartão do Ipiranga. É só isso, apenas isso. Não é sócio-torcedor. É um desconto para compra antecipada. Você faz em qualquer coisa, você ganha esse desconto também. Exatamente. Próximo bloco tem mais aqui no PUC TV Esportes. O assunto é Copa do Mundo e o André Isaac volta direto de Teresópolis. Amanhã o jogo é no Itaquerão, em São Paulo, e tem gente ansiosa para jogar no Itaquerão, né, André? Aqueles principalmente que são formados no Corinthians, revelados no Corinthians, que tem uma ligação forte com o Timão. O primeiro deles é o Paulinho. 12 de junho, estreia na Copa do Mundo e ainda no Itaquerão, no estádio do Corinthians. Qual é o tamanho da sua ansiedade? A ansiedade é muito grande, mas também tem o fator de você controlar um pouco a ansiedade. É gratificante, cara. Me sinto, né, orgulhoso, é gratificante para mim por ter uma passagem tão bonita no Corinthians durante esses 3 anos e agora poder fazer uma estreia de Copa do Mundo
no estádio do Corinthians. É gratificante, mas existe ansiedade, mas tem que controlar. Sentimento, acho que único, né? Como você falou, o bairro onde mais ou menos eu fui criado, e ali realmente onde foi construído, né, o estádio, eu passei uma boa parte da categoria de base, né? Então, como eu falei, um sentimento muito grande. Espero poder fazer uma boa estreia. Eu acho que o povo, realmente, a gente vê aí, esse pouco tempo que a gente está tendo de contato, a gente está vendo que a confiança está muito grande. Então, a gente poder estar bem tranquilo para poder fazer uma boa estreia. É um privilégio muito grande, né? Jogar no estádio do clube onde eu fui criado, onde eu vivi muito tempo da minha vida, né? Onde eu tenho um carinho muito grande por todos do clube, né? Então, com certeza, vestindo a camisa da seleção e jogando no estádio do Corinthians, com certeza será uma coisa maravilhosa para mim. Paulinho, Jô e William, os ex-Corinthians que participam do jogo de amanhã contra a Croácia. Imagino que a ansiedade, ainda mais em cima daqueles que nunca jogaram uma Copa, deve estar corroendo por dentro. Tanto que pode se levar em consideração, o Corinthians jogou lá 2 vezes, né? No Itaquerão. E não ganhou. Não ganhou. Isso. Jogou 2 vezes, não ganhou. Ansiedade é aquilo que nós falamos no começo do programa. O que vai atrapalhar, o que pode atrapalhar o Brasil na Copa, principalmente no primeiro jogo, é essa ansiedade do primeiro jogo. Será o assunto de hoje até depois de amanhã, depois do jogo, vai se falar. Porque ou teve ansiedade e atrapalhou, ou teve e o Brasil conseguiu superar. Claro, tomara que consiga. Que Deus ilumine, que dê tudo certo amanhã nesse Itaquerão. Tenho medo dessa arquibancada provisória, esse trem, bicho. Que tudo dê certo, né, Não Jean? foi testado com 100% da capacidade. Inclusive um amigo me alertou, não tem como você testar com pessoas, você testa com a carga. Qualquer estrutura na construção civil. O cimento exige tempo para secar. Mas Isso essa aí é aí estrutura metálica, Dante. Metálica, mas tem coisa de cimento lá também, a provisória entendeu? é Não tem metálica. nada de cimento. Parece que é metálica mesmo. Pelo menos para colocar no chão Não, precisa de cimento. sim, a fundação, né? Exige tempo, né? Exige, engenheiros já falaram sobre isso. Olha, Deus queira que esse é o grande temor com o ser humano. Mas não cai assim, não. Não cai não, né? Se Deus quiser. Vamos embora? Tá na hora? Cadê o André? Ou o André já foi embora? Tô aqui. Ô André, um abração, aqui. viu? Outro para você até amanhã, 1h15, dentro do Brasil Esporte. E amanhã, 7h15, com os gols, hein? Nós temos os gols aqui, direitos adquiridos. Fala pro Neymar não copiar o Filipão na maneira de jogar futebol, não. Ele não ouviu. Já foi embora. Tchau, gente. Um abraço.